Você já parou para pensar no que acontece depois desta vida? O que nos espera além da morte? Muitas pessoas evitam falar sobre isso, mas a verdade é que todos nós, sem exceção, teremos um encontro inevitável com a eternidade. A Bíblia nos ensina que haverá um dia em que Deus julgará toda a humanidade, recompensando os justos e trazendo justiça sobre os ímpios. Esse momento, conhecido como o juízo final, será o clímax da história, quando cada um prestará contas de suas escolhas e ações diante do Criador. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre esse dia? Como ele acontecerá? E o mais importante, estamos preparados para enfrentá-lo? Se você quer entender melhor esse tema tão impactante e saber o que pode fazer hoje para se preparar para a eternidade, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa verdade essencial. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus e compreender o que nos aguarda no juízo final. O destino final da humanidade é um dos temas mais solenes e impressionantes apresentados na Bíblia. O juízo final será o grande desfecho da história, o momento em que Deus, em sua justiça e soberania, julgará cada pessoa que já viveu. Nesse dia, os justos serão separados dos ímpios e a eternidade será determinada para cada um, de acordo com as suas escolhas nesta vida. A certeza desse julgamento é uma verdade constante ao longo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em suas pregações, deixou claro que esse dia foi estabelecido por Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, ele afirma: "Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos." Esse varão é Jesus Cristo, a quem foi dado o papel de juiz sobre toda a criação. A necessidade do juízo final está fundamentada na santidade de Deus. Como um Deus perfeito e justo, ele não pode ignorar o pecado sem que haja julgamento. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que cada pessoa terá um encontro inevitável com a justiça divina, prestando contas de tudo o que fez. Desde os tempos antigos, os profetas já anunciavam esse dia como o dia do Senhor, uma ocasião em que Deus interviria diretamente para trazer juízo às nações e estabelecer sua justiça sobre a terra. Para aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, esse dia será de temor e angústia. No entanto, para os justos, será um dia de redenção e alegria. Isaías, capítulo 2, versículo 12, declara: "Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido." Esse julgamento será imparcial, e ninguém poderá fugir dele. Nenhuma posição social, riqueza ou influência será capaz de mudar o veredito divino. O profeta Daniel teve uma visão grandiosa do juízo final. Em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, ele descreve: "Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã pura. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros." Essa passagem revela que existem registros detalhados de todas as ações humanas, e cada um será julgado conforme o que está escrito nesses livros. Nada ficará oculto diante do olhar do Senhor.
No Novo Testamento, Jesus ensinou extensivamente sobre o juízo final, deixando claro que será um evento definitivo e irrevogável. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, ele conta a parábola das ovelhas e dos bodes, ilustrando como os justos e os ímpios serão separados no dia do julgamento. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. Aqueles que viveram em obediência e fé ouvirão as palavras: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Por outro lado, os que rejeitaram a Deus e escolheram seguir seus próprios caminhos, receberão um destino terrível. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Essa separação será irreversível. No dia do juízo, não haverá mais oportunidade para arrependimento. O apóstolo João teve uma visão impressionante desse evento. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, ele descreve um grande trono branco, diante do qual todos os mortos comparecem para serem julgados conforme suas obras. Ele escreve: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Essa imagem reforça a seriedade do juízo final. Não se trata de um conceito simbólico ou metafórico, mas de um evento real, que afetará cada ser humano. Contudo, para aqueles que estão em Cristo, o juízo final não deve ser um motivo de medo, mas de esperança. Esse dia marcará o momento em que a justiça de Deus será plenamente estabelecida, trazendo redenção e recompensa para os fiéis. O apóstolo Pedro exorta os crentes a viverem de maneira santa, sabendo que tudo será julgado. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, ele escreve: ora, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. A certeza do juízo final deve levar cada pessoa a refletir sobre sua vida e a buscar um relacionamento sincero com Deus. A Bíblia nos dá um convite claro para nos voltarmos ao Senhor enquanto há tempo. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Nos exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia nos assegura que aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo receberão a vida eterna e desfrutarão da presença gloriosa de Deus. O destino dos justos não será apenas a salvação do julgamento, mas a herança do reino, preparado desde a fundação do mundo. Jesus confortou os seus discípulos com uma promessa poderosa. Em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa declaração mostra que o juízo final não é apenas sobre julgamento e condenação, mas também sobre a plenitude da restauração e comunhão eterna com Deus. Para aqueles que confiaram em Cristo, esse será o momento de reencontrar o Senhor e desfrutar de uma existência livre do pecado, da dor e da morte. O apóstolo João teve uma visão impressionante dessa nova realidade em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o destino glorioso que aguarda aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Não será apenas uma existência eterna, mas uma vida repleta de paz, alegria e perfeita comunhão com o Criador. Além da vida eterna, a Bíblia ensina que os justos também receberão galardões de acordo com sua fidelidade e serviço a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo explica: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso significa que, embora a salvação seja um dom gratuito, as recompensas celestiais serão concedidas conforme a dedicação e obediência de cada um. Por outro lado, a Bíblia também é clara ao falar sobre o destino daqueles que rejeitam a Deus. Os ímpios enfrentarão a condenação eterna, um destino marcado pela separação completa da presença divina. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus declara: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse lugar de tormento, conhecido como inferno ou lago de fogo, é descrito como um estado de sofrimento e trevas. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O próprio Jesus alertou sobre a seriedade desse destino em Marcos, capítulo 9, versículos 47 e 48. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Contudo, Deus não deseja que ninguém seja condenado. Sua vontade é que todos se arrependam e sejam salvos. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, o Senhor declara: Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Essa passagem revela o coração de Deus. Ele não criou o inferno para os seres humanos, mas para Satanás e seus demônios. No entanto, aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo acabam seguindo esse mesmo caminho de perdição. Diante dessas verdades, a Bíblia nos adverte a não postergar a decisão mais importante de nossas vidas, a de nos voltarmos para Deus enquanto há tempo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo escreve: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ninguém sabe o dia ou a hora em que será chamado para prestar contas diante de Deus. A morte pode vir de repente, e o juízo final é uma certeza inegável. Por isso, devemos viver em constante estado de arrependimento e santidade, preparados para o encontro com o Senhor. Jesus enfatizou essa necessidade de vigilância em Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O juízo final não é apenas um evento do futuro distante, mas uma realidade que deve influenciar nossa vida agora. Ele nos lembra da seriedade de nossas escolhas e da necessidade de vivermos em comunhão com Deus. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, saiba que Ele te ama e deseja te dar a vida eterna. O próprio Jesus declarou em João:
Capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não deixe para depois o que pode ser decidido hoje. O juízo final será um dia de terror para os que rejeitam a Deus, mas para os justos será um dia de alegria e recompensa. A pergunta que devemos nos fazer é: onde estaremos nesse dia? Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você ainda não deixou seu like, aproveite para fazer isso agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos edificantes. Que possamos viver de maneira sábia, olhando para a eternidade e nos preparando para o dia em que estaremos diante do trono de Deus. Que nossa vida reflita o amor e a verdade do Senhor, para que, quando esse dia chegar, possamos ouvir as palavras: vinde, benditos de meu Pai. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Curtiu o vídeo? Na descrição você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira agora.